E Ignato Sensei, boa noite a todos. Satisfação retornar às nossas lives quintas-feiras, 2021, depois de um breve interregno, férias, estamos de volta aí. Então, como vocês sabem, às quintas-feiras, às 19h30, realizamos as nossas lives. E hoje o tema é o Genchi Genbutsu. E aí a questão chave para nós é a questão dos tempos de restrição de circulação e interação, né? Como é tempo de distanciamento social, como é que funcionaria o Genchi Genbutsu? Essa é a discussão que estamos trazendo aí à baila, essa discussão, um bate-papo aí com o nosso sensei. E a gente quer fazer também, ao final aí, perguntas e respostas para a gente trazer aí as questões aí do Genchi Genbutsu. O primeiro comentário aí, né, uma satisfação, como eu falei, de retornar à nossa live. Esse ano estamos fazendo um pouco diferente. Estamos fazendo quinzenalmente, quintas-feiras, 19h30, e religiosamente, e como disse hoje. Hoje, o nosso palestrante aí, chave, é o nosso Renato Sensei, nosso companheiro aí de jornada. Eu queria já, para os colegas que não o conhecem, eu queria dar uma breve é difícil falar do Renato breve, mas vamos tentar. Então, a gente vai, queria passar o currículo do Renato Sensei. Perfeitamente, está comigo aqui a pilotagem. Então, nosso Sensei, ele é o CEO da nosso companheiro aí da Linguei Consulting, consultor sênior, e também acumula aí consultoria sênior na Hirayama Consulting. Então, há 2 anos, estreitamos os laços com a Hirayama Consulting e cada vez mais próximos com eles. E fazemos parte também dessa equipe aí, muito nos honra no Japão. Nas Américas, representamos aí os nossos colegas da Hirayama Consulting. Bom, Renato, como eu falei, eu vou tentar ser breve, é extenso, né? Ele é PhD em sistemas de manufatura na Kobe University, então foi beber na fonte, e é isso que a gente no dia a dia procura extrair o máximo desse conhecimento. Ele mantém esse vínculo com o Japão quase que diariamente, então a gente está sempre em conexão constante com a fonte. Antes do doutorado, fiz o mestrado em Engenharia de Produção na URGS, no Rio Grande do Sul, mais de 35 anos de experiência aí, como executivo, especialista, professor universitário, palestrante e obviamente, consultor e mentor de muitas pessoas. Extensa participação em especializações, mestrados e doutorados, orientando, lecionando, então é uma agenda bastante extensa que o Renato até hoje mantém. Temos aí a honra de contar com um livro publicado pelo Renato Sensei e dezenas de artigos. Então, assim, tem uma vasta obra aí no nosso, vamos dizer assim, no nosso tema-chave aí da gestão de operações, mais especificamente. Vários programas como professor consultado em vários estados e fora do país também. E tem esta jornada ali, do Renato começou há quase 30 anos, e como eu falei, ela não terminou, então, todo ano o Renato está de volta ao Japão, mantendo esse contato aí bem estreito. Para mim é uma honra fazer parte da equipe, trabalhar com o Renato já há 20 anos. Eu tenho essa oportunidade de em vários momentos, ter projetos diferentes, né? E hoje mais próximo ainda. E é sempre um aprendizado grande aí estar em contato com o Renato Sensei. E hoje vamos ter uma discussão bem interessante sobre o Genchi Genbutsu. Como é que a gente consegue, nesse tempo difícil aí, desafiador, como é que a gente consegue avançar? Aqui um pouquinho, antes da gente avançar, um pouquinho da nossa Linguei, da nossa querida Linguei Consulting, quase 20 anos de história já, mais de 30 projetos em vários clientes prestigiosos, aí, 100 clientes
em torcer clientes em 14 países. Nós estamos bem fortes nas Américas, do Sul, Central e do Norte. E clientes de ponta que nos têm nos honrado, mais do que clientes parceiros aí de longa data, desde aí da fundação da Newway. Então, é uma jornada aí de aprendizado bastante profundo que temos a honra de viver. Bom, agora a questão é falar um pouco sobre o Gente Game Boot. Então, eu queria fazer a primeira provocação para o Minato Sensei sobre o que seria exatamente o Game Boot. Gente Game Boot seria o que o pessoal chama de se levantar da cadeira e ir no chão de fábrica, o que o americano chama de managing by walking around, ou wandering around, ou seja, as pessoas os líderes irem para o chão de fábrica e estarem mais próximos. Como é que é isso? O que a gente escuta muita coisa sobre o Gente Game Boot, mas o que é isso? Qual é a essência do Gente Game Boot? Minato Sensei, a palavra é sua. Obrigado, Severo-san. Bom, me permita, Severo-san e os demais colegas, primeiro agradecer, né, uma vez mais a oportunidade de estar novamente junto com vocês, muito nos honra merecer a atenção, merecer tempo e essa oportunidade de interagir com vocês e também constrói para a gente, né, o nosso aprendizado e claro, né, ajuda a pavimentar a via para a gente continuar crescendo, avançando. Muito obrigado. Obrigado por gentilmente ter apresentado a mim, provavelmente os colegas, e peço perdão para os colegas que já nos conhecem, já me conhecem especificamente de longa data, nós termos visitado aí essa introdução, então as nossas desculpas, mas, obviamente, tentando alcançar quem eventualmente está pela primeira vez conosco e não conhece ainda bem a Newway Consulting e pouco, talvez, dessa trajetória. Bom, Severo-san, vamos lá, então, para o tema que nos interessa discutir hoje. Conforme os amigos, ou muitos dos amigos e amigas talvez já saibam, ano passado foi um ano muito diferente para todos nós. Nós, de fato, não somos exceção. Mudou muita coisa, e muita coisa, claro, que muita mudança veio e nos provocou alguns danos, alguns severos danos. Mas, por outro lado, a gente teve a oportunidade de realizar coisas que não se pensava fazer tão cedo. E aí a oportunidade, né, de construir ambiente em que se pudesse, mesmo à distância, interagir com quem nos interessa interagir, foi uma grande oportunidade. Foi um aprendizado assim que eu confesso a vocês, não imaginei possível em tão curto espaço de tempo. E é o que me permite estar aqui com vocês hoje, né, confiando, né, no potencial, né, desses canais, ainda que remotos. Né? Eu sempre, quem me conhece sabe que eu costumo dizer, torci o nariz para essas interações remotas, mas dá para fazer muita coisa, dá de fato para entregar muita coisa, dá para haver troca interessante de valor. E foi isso que nós aprendemos ao longo de 2020, realizamos dezenas de lives, né, e participações remotas em diversos eventos dessa natureza, né, que, obviamente, tem a ver com o que nos interessa e com o que nós temos, vamos dizer assim, pretensiosamente, alguma condição, né, de oferecer a nossa contribuição, que é a gestão de operações e o Lean System. Hoje, para abrir, né, a retomada, né, e quebrar esse ato aí de final de ano, né, início de 2021, nós selecionamos um tema que tem tudo a ver com a gestão de operações Lean e tem tudo a ver com o impacto que eventualmente 2020 provocou. Que é, de fato, a questão, né, do Gente Genbutsu. Então, é esse tema que nós gostaríamos de trazer, discutir um pouquinho com vocês, e literalmente discutir. Tipicamente, eu costumo trazer, quando me cabe conduzir as lives, eu costumo trazer temas, elementos, né, da gestão de operações Lean, com algum, vamos dizer assim, componente teórico conceitual para depois a gente discutir e falar de aplicações, de experiências, enfim. Dessa vez, vocês vão perceber, sim,
tem algo de conceitual, mas vocês vão perceber que muito sucintamente, de forma que a gente tenha a oportunidade, você está aqui comigo, está aqui ao meu lado, mantidos os nossos, né, os nossos cuidados, né, de distanciamento social. Aqui nós temos, na verdade, uns 3 metros de distância um do outro, e está aqui exatamente com esse propósito de provocar, de puxar esse bate-papo e, se nós formos bem-sucedidos nessa provocação, envolvê-los. Então, vocês vão perceber, são 6 slides que eu vou me servir para construir um pouquinho, né, desse início conceitual. E aí eu achei por bem começar exatamente pela oposição. Então, o que Genthingenbutsu não é? E aí, 2 aspectos fundamentais aparecem. Primeiro, que é e aí, obviamente, não é apenas para a gestão, e eu com isso coloco essa provocação, porque frequentemente se percebe que o Genthingenbutsu parece fazer parte do kit de recursos da gestão, das lideranças. Não é verdade. O Genthingenbutsu não é restrito à gestão, não é restrito às lideranças. É claro que sim, é uma oportunidade valiosíssima do líder exercitar o seu papel, a função precípua, que é desenvolver o seu time, através de coaching, através de mentoring. No entanto, não é só para a gerência. Na verdade, nós vamos explorar um pouquinho mais à frente, é algo muito mais amplo do que uma prática, um recurso do kit de elementos à disposição das lideranças, da gerência. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas a primeira questão-chave não está restrito às lideranças, não está restrito à gestão. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, via de regra, eu estou levantando isso porque recorrentemente nós escutamos, né? O Genthingenbutsu é o tal do Gemba Walk, né? É aquele evento. Não é um evento excepcional. Definitivamente não é. O Genthingenbutsu, depois nós vamos ver o que é de evento específico que está relacionado com o Genthingenbutsu, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas ele é muito mais do que um evento, é uma prática diária. É uma forma de trabalhar, é uma maneira de pensar o trabalho e realizar o trabalho. Na verdade, a maneira como qualquer um, numa operação, qualquer que seja a natureza dela, se empodera dos fatos. Genjitsu. Depois nós vamos falar um pouquinho mais disso, né? Ou seja, o que nós queremos com o Genthingenbutsu, e nós vamos definir, né, o que é o Genthingenbutsu, mas o que nós queremos com o Genthingenbutsu é aproximarmos-nos da situação e capturar fatos, para que aí sim se possa fazer uma melhor interpretação dos acontecimentos e aí fazer uma análise, né, de causa, quando, obviamente, algo sai do controle, ou seja, distancia-se, né, do que foi objetivado, da meta, e aí sim, fazendo essa análise de causa, atuar assertivamente. Então, o Genthingenbutsu é isso, é um hábito, é uma prática, é uma forma de pensar e atuar realizando o trabalho. Claro que como, então, não está restrito à gestão, não é um evento isolado, excepcional, e, claro, algumas práticas que nós percebemos vinculadas, associadas ao Genthingenbutsu, que é o Go See ou Go and See, né? Vá ver ou vá e veja, o Gemba Walk, que nós vamos falar dessas práticas, ou o Management by Walking Around, ou Management by Wandering Around, que são práticas muito frequentemente, historicamente nasceram nos Estados Unidos como uma interpretação, né, dessas práticas observadas no Japão, que é estar no ambiente, estar no shop floor. E aí o gerenciamento né, em deslocamento, gerenciamento caminhando pela operação, promoveria isso. Mas é uma prática, é uma forma, é um meio de estar realizando Genthingenbutsu, mas não é Genthingenbutsu, porque se não estiver bem estruturado, você não sabe, quem realiza
o Gemba Walk, o Management by Walking Around, ou quase simplesmente lá no Gemba Go and See, eventualmente está lá, mas não está enxergando nada. Então, isso é bem importante. Quando a gente fala de enxergar nada, é olhar olhar, mais do que olhar, sentir o ambiente de forma a capturar fatos que te permitam a perfeita interpretação do que está acontecendo. Então, go see ou go and see na verdade, tipicamente uma tradução, obviamente livre, né? Porque a gente vai falar um pouquinho de o que é o Genchi Genbutsu, mas a tradução livre, né, para o Genchi Genbutsu, mas é muito mais do que, ainda que assim fosse, Genchi Genbutsu fosse vá lá ver, vá lá e veja por você mesmo, ainda que fosse a tradução fosse essa, estaria imperfeito, porque não é só ver, vá lá sentir. E aí, literalmente, vale sentir abra todos os 5 sentidos para sentir a situação e capturar os fatos. E aí, claro, que a via de captura preferencial para nós humanos é a visão, claro que sim, por isso, no nosso esforço de estruturar mecanismos, né, para traduzir o que está acontecendo visualmente, gestão à vista, Mieruka, nós vamos falar também um pouquinho à frente, mas o que eu quero pontuar aqui nesse momento Genchi Genbutsu, e aí me permitam um pequeno parênteses aqui, o que é literalmente Genchi Genbutsu? Genchi o Gemba o lugar, o local agora. Uma tradução um pouquinho mais, vamos dizer, ampliada, seria o lugar real. Mas real no sentido de agora, real nesse sentido, lugar agora. E o Genbutsu é a coisa real, a coisa agora. Ou seja, quando eu falo a coisa, o Butsu é coisa, né? Então, Gen é real ou agora, atua nesse exato momento. Então, Genchi Genbutsu não dá para traduzir do japonês, né, para o inglês ou para o português, porque Genchi é o lugar real, ou lugar agora. Genbutsu é a coisa real, a coisa agora. Então, lugar real, coisa real. Então, o que se quer dizer é observar coisa real, ou o produto, a máquina, a operação, o sistema, né? A coisa, onde quer que ela esteja, no Genchi, né? no Gemba. Genchi e Gemba têm a mesma significado, local. Né? Então, ir ao Gemba para observar o Genbutsu, observar a coisa real. Então, é isso. E aí, para observar, é nesse sentido, não é só ver. Isso é muito mais amplo e profundo do que apenas ir lá e ver. Tanto que Genchi Genbutsu não fala em sentido algum, é ir em direção à coisa, no lugar real. E aí ampliar, abrir todos os sentidos, naturalmente, visão, mas muitas oportunidades existem onde fatos podem se apresentar e você capturar a partir de audição, ou ouvindo um ruído, uma manifestação de funcionamento impróprio de alguma máquina, algum equipamento. Tato, quando, obviamente, as questões de segurança estão preservadas, será que está vibrando? Será que não está aquecendo? Olfato, esse cheiro está estranho, isso aqui é óleo que está queimando, será que é sobreaquecimento, superaquecimento? Será que a correia está desgastada e está queimando? E o paladar parece estranho, mas em algumas circunstâncias o paladar também se oferece como um canal de captura de fatos. Então, é nesse sentido. Eu recebi, o Severo tem uma questão a levantar, eu recebi uma aula monstruosa numa operação da Toyota, e não foi no Japão. Eu frequentemente vou para o Japão, claro, e as fábricas da Toyota conheço dezenas é exagero, mas mais de 10 das operações da Toyota eu conheço seguramente lá no Japão, mas a maior aula de Genchi Genbutsu eu recebi de uma operação da Toyota aqui no Brasil, a fábrica de empilhadeiras da Toyota no interior de São Paulo. Um negócio extraordinário, né? O Genchi Genbutsu, mostrando para mim como é que eles fazem o Genchi, como é que eles trabalham lá, estando com os 5 sentidos, né, assim, ligados.
Foi uma aula. E ali começou com mais força ainda as fichas a caírem, né? Não é só go see, go and feel. Vá lá e sinta. É nesse sentido. Você ia comentar algo, né? Eu queria, assim, aproveitar e fazer a deixa. Na verdade, vão ser duas deixas aí na Sensei. Uma é a questão de a gente indo para o Japão, ou numa operação do Toyota, ou numa operação que já tem uma mudança evoluída aí da cultura Lean e tudo mais, a gente vai observar os líderes no chão de fábrica, no Gemba, no Genki-Genbutsu, e eu queria trazer com você e comentar contigo. Uma é o método que você falou. Genki-Genbutsu não é o Gemba Walk. Então, assim, um pouco separar o conceito do método. Né? Muitas vezes a gente, numa visita de benchmark, ou na nossa missão anual para o Japão, temos a oportunidade de observar uma prática, mas é importante optar por trás da prática, entender o que está por trás da prática antes de aplicar aquele método, aquela prática. Bom, essa seria a primeira questão. E a segunda, já aproveitando o gancho que você comentou da Toyota, indo nas nossas missões lá para o Japão e aproveitando e perguntando para um líder da Toyota, como é que você faz? Como é que é o Genki-Genbutsu no seu dia a dia? Como é que ele responderia essa pergunta? Que interessante essa tua questão, Severo-san. Eu acho até que você já perguntou isso para o japonês, você esteve lá 2 vezes e já deve ter perguntado para eles. E a resposta deve ter, com certeza. Mas é provável que se a pergunta fosse feita ou tenha sido feita para um japonês, né, numa Toyota, numa empresa que tenha essa mesma pegada, é provável que a resposta... primeiro, é provável que tenha havido ou haja alguma confusão de interpretações. Como é que a gente faz o Genki-Genbutsu? Não entendi muito bem. Como assim? Assim, porque, claro, você tem razão, nós associamos muito o Genki-Genbutsu a eventos, né? O Gemba Walk, por exemplo, é uma prática eventual, de fato, né? Marcada. E isso é diferente, né? Porque, como nós colocamos há pouco, né? O Genki-Genbutsu é uma forma de trabalhar. É a maneira como... e não há outra, dentro desse conceito, né? Dentro desse mindset, não há outra maneira de trabalhar que não seja... né? inserido no Genki, olhando e próximo do Genbutsu. Ou seja, o Genki-Genbutsu está vinculado à maneira como eles pensam e realizam o trabalho deles. Então, é muito provável que ele fosse responder com alguma dúvida, né? Se entendeu bem a pergunta. Porque... por exemplo, literalmente, as lideranças estão no Gemba. Muito frequentemente, claro, guardadas as condições, né, de segurança, enfim, mas muito frequentemente o desk, a pequena mesmo, mesinha do gestor, do líder, no Gemba, no meio da operação. E ele, por quê? Porque existem algumas necessidades, né, de ter um computador, de ter um terminal, de guardar alguns apontamentos, de estar à disposição alguns dados, mas o trabalho dele não é ali na frente do desk, não é na frente do computador, é no Gemba. Então, assim, deixa eu levar os recursos mínimos de apoio que eu vou precisar para fazer meu trabalho. Meu trabalho é feito no Gemba, mesmo das lideranças. Então, é provável que a resposta viesse mais ou menos nesse sentido. Ele não ia entender e dizer, como assim? Porque, assim, né? Eu trabalho aqui, ó. Questão de verbo, né? Se a gente perguntar, quando é que você vai? Boa. Eu estou no Genki. Boa. Exato. Excelente.
Com que frequência você vai ao Gemba? Como é que você vai? Assim, talvez se com determinada frequência você sai do Gemba e ele, eu vou ao banheiro, eu vou para casa. É verdade, boa Severo San. Mas eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu, ou aconteceu com o japonês para que você perguntou, Severo San. A propósito, não entendeu, realmente não entendeu a pergunta. Como assim? Exatamente, perfeitamente. Boa, excelente. Bom, nós falamos aqui, né, para quebrar algumas talvez confusões ou algumas até crenças, né? A gente começou por essa provocação. O que não é o Genchi Genbutsu? Eu estou tentando avançar aqui com o meu slide e parece que deu uma travadinha aqui, mas eu vou ver se eu consigo. Deixa eu dar um ESC aqui. Estranho, deu uma travadinha aqui por algum motivo. Deixa eu deu uma travadinha, mas eu vou partir novamente aqui para a apresentação. Vamos ver. Só me confirme se ele voltou aqui para a apresentação tela cheia. Voltou? Tá ótimo. Então, vamos ver se eu consigo fazer avançar. Estranho que pareça, ele não está avançando. Eu vou tentar um outro recurso que é aqui, agora sim. Tem esse outro recursozinho aqui, na ponta. Então, puxa vida, se Genchi Genbutsu não é para só estrito ou restrito, perdão, a gerência e liderança. Você não é evento excepcional, marcado. Você não é a expressão, né, do go and see, ou go see, do management by walking around. Não é Gemba Walk. O que é, então? Então, eu gostaria de trazer um outro componentezinho que faz muito sentido vincular, aliás, faz total sentido vincular o Genchi Genbutsu. E aí eu chamo a baila aqui da nossa discussão, a questão dos Sangen Shugi. Sangen Shugi são os três princípios, o princípio dos três realismos. Sangen são os três, San é três, Gen é real, né? A coisa, Genbutsu, Genjitsu, Genchi, os três reais, o princípio, Shugi é princípio. Então, o princípio dos três reais, o princípio dos três realismos. Que três realismos são esses? O Genchi, ou Gemba, o lugar, né, o local real, o Genbutsu, a coisa real, e aí é o Genchi Genbutsu, que a gente já falou, mas eu trago um terceiro componente bem importante aqui para essa discussão. Aliás, é o que dá sentido ao Genchi Genbutsu, que é o Genjitsu. O Genjitsu são os fatos, a realidade que eu quero interpretar, né? Me empoderar e interpretar. E aí poder, a partir daí, fazer a análise do que está acontecendo e, consequente e subsequentemente, atuar assertivamente. Então, o Genjitsu, que é os fatos, é disso que eu estou atrás. Eu trabalho com esse mindset de estar lá, né, no Genchi, olhando e atento ao Genbutsu, porque eu quero Genjitsu, eu quero fatos. E fatos, cabe aqui dizer, que são diferentes de dados. Dados e fatos, a gente fala, não, a gente precisa capturar dados e fatos, né? Sempre calcar qualquer conclusão, qualquer interpretação, decisão, dados e fatos. De fato, é verdade. Desculpa o trocadilho, de fato é verdade, mas dados você pode capturar offline, com sistema de informações, até no Office. Fatos, jamais. Fatos você precisa estar no Gemba. Porque fatos você observa a partir da dinâmica dos fenômenos acontecendo lá. E sim, e é isso que você está atrás. Você não faz Genchi Genbutsu que não seja por outra razão, de apoderar-se de fatos. Então, observe o que a Toyota, quando, né, a gente coloca essa questão, né, dos três Gen, ou Sangen e Shugi, a própria Toyota, 20 anos atrás, expressou isso. Quando lançou e ampliando, né, o TPS, né, o Toyota Production System, que é exatamente o que nós traduzimos aqui por Lean Manufacturing, né, a manufatura, a produção Lean, ela ampliou isso
já estava, obviamente, empregado, mas ampliou, externando, né? Formalizando isso no The Toyota Way. E em 2001, 20 anos atrás, portanto, isso veio de forma explícita. E olhem só o que a Toyota disse a respeito do Genchi Genbutsu. Nós, na Toyota, no grupo Toyota, praticamos Genchi Genbutsu. Praticamos Genchi Genbutsu. O que é a prática do Genchi Genbutsu? É ir até a fonte para encontrar o Genjitsu, os fatos, para tomar decisões corretas. Mas olhem só que interessante, mais do que isso. Construir consenso acerca de uma situação. E aí alcançar as metas na melhor, não necessariamente na máxima, mas na melhor velocidade. Então, isso é que é Genchi Genbutsu. E o propósito do Genchi Genbutsu, como eu já antecipei, na verdade, deixa eu só liberar aqui, eu puxando aqui tem uma... Estou vendo aqui, ok? Uma pequena barra de ferramentas aqui, né, do Zoom. Então, como eu disse, o que se quer, o que se objetiva com o Genchi Genbutsu é interpretação clara, objetiva, inequívoca da situação, para melhor investigar a causa raiz no caso de um desvio, no caso de um problema. E nós estamos buscando, interpretando da melhor forma, inequivocamente, a partir de fatos, nós conseguimos aplicar daí sim os nossos métodos e recursos para investigação da causa raiz, né, dessa ocorrência. O porquê 5 vezes, eu gosto mais, me permito aqui uma observaçãozinha, por vezes a gente, não é crime, não é heresia chamar de 5 porquês, mas não são 5 porquês, é por que 5 vezes? Porque 5 porquês, quando você fala, e não é semântica, 5 porquês pode estar desvinculado um porquê do outro. Quando você fala por que 5 vezes, é o porquê do porquê. Por que 5 vezes? Por quê? Oferecer uma resposta, por que essa resposta? Oferecer outra resposta, por que esta resposta? Então, não é 5 porquês. Por que 5 vezes? Porque está vinculada e encadeado na resposta oferecida. Então, por que 5 vezes? O Ishikawa, né, investigando fontes de instabilidade, classicamente o 6M. O que mais que nós temos de alternativas? Deixe-me ver, eu apontei aqui. O que mais que nós temos aqui? O MIASP, né? Aí eu coloco aqui MIASP como o pessoal normalmente reconhece o MASP, né? Método de análise e solução de problemas. Eu gosto muito nesse contexto faz todo sentido falar em MIASP, método de identificação, análise e solução de problemas. Método de identificação está totalmente vinculado com análise de fatos, né? Captura de fatos. Antes isso, para depois fazer, sim, a análise das ocorrências e buscar construir soluções, construir e aplicar soluções. Então, por isso, de MIASP, né? Antes de MASP. Né? E aí, por força disso, e consequentemente, atuar de forma assertiva. Né? Eu vou avançar aqui, Severo-san. E aí, Severo-san, e meus amigos, deixa eu só puxar aqui essa... Okay? Eu digo que esse é um momento, sempre foi importante, obviamente, né? O hábito e a prática, realizar o trabalho assim, né? Estar na operação, estar onde quer que seja a operação esteja. A gente tem que também extrapolar, quando a gente fala, né, do Gemba, parece que a gente está falando de shop floor, da operação, chão de fábrica. Não, o Gemba, o Genchi, é onde quer que a situação que interessa monitorar, que interessa gerenciar, que interessa observar, esteja. Pode ser numa área num escritório de projetos, pode ser num hospital, pode ser numa clínica, pode ser onde quer que a operação esteja. Então, é o local. Né? Então, aquela tradução que por vezes se faz, né, de Gemba como shop floor, e aí chão de fábrica, é limitada. É mais do que isso, obviamente. Mas, enfim, eu falava e eu queria comentar que sempre foi importante para estar, né, na operação e buscar
os fatos, você construir um ambiente que te propicie, proporcione uma interpretação clara, inequívoca, objetiva. Sim, o mundo real, isso que se quer observar, de onde vai se capturar os fatos, o Genjitsu, ele é super complexo, obviamente. Então, o que o gestor, né, nós líderes, gestores, nós temos que promover condições que facilitem a interpretação dos fenômenos que estão acontecendo, que por sua natureza são hipercomplexos. Então, o que nós precisamos é recursos de gestão que simplifiquem essa observação. Ou seja, façam simplificações aceitáveis da realidade, que é complexa, de forma que você consiga rápida e inequivocamente interpretar e aí saber o que fazer na sequência. E aí, meus amigos e amigas, é muito importante que nós promovamos ou implementemos mecanismos que, com esse propósito, facilitar a interpretação do que se nos apresenta. E aí o Mieruka, que são os mecanismos, a gestão à vista de forma mais ampla, né? Não se incomodem, né, de chamar o Mieruka de controle visual ou gestão visual. Que mais você que aparece? Nós precisamos chamar de gestão à vista exatamente para trazer forçar trazer essa ideia de à vista, esse com crase tem propósito, forçar deliberadamente a trazer à nossa vista aquilo que eventualmente não está tão evidente. Então, os mecanismos de gestão à vista, eles têm que ter esse propósito, é um esforço deliberado para trazer à vista aquilo que eventualmente a realidade, por ser complexa, não nos oferece. Então, o Mieruka é muito importante que tenha essa visão, né? E aí, meus amigos e amigas, eu recomendo, e esse é um momento bem interessante para nós fazermos isso. Por quê? Porque, obviamente, todo mundo muito preocupado com as restrições, né, de circulação e de interação. É claro. Então, sempre foi importante, mas agora, mais do que nunca, é tornar muito assertiva, muito objetiva essas observações. Então, sabendo o que você quer, o que fatos você quer capturar, né? Para fazer a interpretação, a análise e aí a sugestão de aplicação de solução. E aí o Mieruka, os mecanismos de gestão à vista, são fundamentais, porque para eles que você vai olhar quando observando diretamente o Genbutsu não é possível. Porque muito frequentemente você observar o Genbutsu, por exemplo, a situação de uma operação irregular, instável de uma máquina, de um equipamento. Por vezes, observando, você não consegue capturar o todo. E aí você tem que olhar um pouco para o histórico, como é que ela performou nesse último período, nessas primeiras 3 horas do turno, agora, nessa hora, como é que está performando, como é que está o nível de desempenho, de velocidade, enfim, as características da operação. E aí eu preciso trazer algo adicional vinculado ao Genbutsu que me permita interpretar. Mieruka é um mecanismo de gestão à vista, que vai me proporcionar essa leitura, né? Que, além de olhar para a coisa real, eu preciso fazer. E aí eu sugiro sempre, e agora mais do que nunca, potencializar, lapidar, elevar para um patamar superior os mecanismos de gestão à vista, olhando para aquilo que todo mecanismo de gestão à vista, qualquer que seja a forma dele, totem, display, quadro de apontamento manual, o que quer que seja, gente, né, de mecanismo, ou sinalização, por codificação de cores, sinalização visual, né, de posição, o que quer que seja. Sempre, qualquer mecanismo de gestão, às vezes, qualquer Mieruka tem que respeitar o que nós chamamos de as 5 regras de ouro, né, do Mieruka. Severo-san. E aí, aproveitando essa discussão, é importante que o Mieruka seja para quem, né? Para quem que é. Boa. Para quem que é. Exatamente. Para o meu diretor, para quem que é o Mieruka? Perfeitamente, excelente. E aí essa questão né, de para quem é o Mieruka, para quem é o mecanismo de gestão à vista, eu vou rapidamente passar pelos 5, mas eu já vou direto
aqui, na quarta regra de ouro, o princípio da essencialidade. Então, e aí você tem toda a razão, Severo Santos. Assim, o mecanismo de gestão à vista, como eu disse, o mundo real, as coisas, os eventos, eles são complexos, né? Por definição, a sua natureza é complexa. Então, você tem que buscar reduzir essa complexidade, trazendo à vista de quem precisa interpretar e capturar os fatos, o essencial. Então, é por isso da quarta regra, né? Manter ali à disposição de quem tem que interpretar o essencial para o entendimento da situação e da posterior tomada de decisão. Então, por exemplo, no nível da rotina, na gestão, no Gemba, a rotina operacional, isso significa manter ali à disposição, né, do operador, do team leader, né, do supervisor, enfim, apenas o essencial no curtíssimo prazo. E eu vou ilustrar isso com algo que eu, por vezes, vejo e recebo como resposta, quando questiono por que aqui esse gráfico, nesse apontamento de hora a hora, por exemplo, né, só para ilustrar, hora a hora dessa máquina, dessa linha, dessa célula, aqui você tem a marcação, o ponto hora a hora, né, para marcar nesse gráfico, tem a meta, mas por que... me explica o que são essas barras. Isso aqui é o seguinte, isso aqui é o histórico. E não se preocupe, Ignato, porque assim, é o software que já nos oferece isso. Então, tem um histórico, as barras, antes, né, do plotar hora a hora, tem a barra da semana anterior, do mês, do acumulado, o benchmark do melhor performance do ano. Tem uma profusão de informações, de dados e informações, eventualmente, mas completamente fora deste propósito, porque, claro que essas interpretações dessa informação, por exemplo, né, olhando para esse histórico, vai nos comunicar alguma tendência, vai comunicar nível de desempenho que, em outras instâncias, são importantes. Por exemplo, para nós fazermos uma análise na área de engenharia de processos, para buscar otimizar esses processos, enfim, é importante. Mas não por team leader. Fora da alçada dele, ele quer atuar, ele quer inputs para interpretar a situação ali, agora, neste momento. E esse histórico todo, ele não é essencial, não compõe absolutamente nada para a interpretação dele. Então, essa é a questão-chave. Por isso, eu fui direto ali para esse princípio, né, a regra da essencialidade. Já que tem um gráfico... Já que tem... E aí você... Meus amigos, é aquilo que eu falei, assim, a complexidade é tamanha, se você não mantém o essencial, se diverge, aí para onde eu olho primeiro? Você tem achados arqueológicos no seu gráfico, né? Exatamente, não precisa. É isso mesmo. E aí, claro, né, um apanhado geral, falando das 5 regras de ouro, sempre é importante nós termos esse cuidado, né, de olhar para os recursos, para os mecanismos de gestão à vista que nós implementamos, mas agora mais do que nunca, como eu disse, né, por conta, né, dessas restrições maiores, é bem importante que a gente tenha condições de bater o olho, inequivocamente interpretou, rapidamente interpretou, essa é a primeira regra, Medemiru, bateu o olho, enxergou, bateu o olho, entendeu. Essa é uma tradução livre, claro, Medemiru tem um outro significado, isso é meter, com o olho, miru, enxergar com o olho, então assim, bateu o olho, enxergou, inequivocamente entendeu. Então, isso quer dizer assim, o mecanismo tem que transmitir uma mensagem clara, direta e inequívoca a respeito da situação. E mais, promovendo uma interpretação única por quem quer que bata o olho ali. Ou seja, eu, Severo-san, Loro-san, Honora-sensei, quem quer que bata o olho, a interpretação é inequívoca. Então, essa é a primeira regra importantíssima de qualquer mecanismo, né, de gestão à vista. Outra, parece trivial, mas não é a segunda regra, né? Meta versus real. Muito frequentemente a gente tem apontamentos que são apenas apontamentos de plotar. E nós não temos ali, por exemplo, imediatamente onde está sendo plotado, apontado, qual é o objetivo, qual é a meta.
Sabe, mas o cara sabe, o operador sabe. Mas aqui está marcado 100, e aí está fora aqui. Não, a verdade é que o gráfico está desatualizado, é 120, pode perguntar para o operador, ele sabe. Vocês me entendem? Assim, o que é que parece trivial, mas não é. Então, meta versus real. Porque eu preciso o primeiro K, quando eu estou fazendo monitoramento de desempenho, sobretudo, eu preciso estar constantemente fazendo, né, a verificação de o performance versus o planejado, né, a meta. Né? O outro importante é ação e solução. Então, o primeiro K tem que me permitir interpretar clara, rapidamente, para, de fato, permitir, na hora, saber o que fazer. E se tiver fora do alcance, fora da alçada, imediatamente saber qual cordinha do andon, qual andon puxar, a quem pedir ajuda, a quem direcionar o pedido de ajuda, né? A cadeia de ajuda, e por sua vez, então, acorre em resposta. Né? E o princípio da essencialidade comentei. E, por último, não menos importante, a isenção de poluição. Mecanismo de gestão à vista não é quadro de informação. Por vezes, a gente vê a opção por montar um quadro, um display, um totem, e aí alguns espaços, né, estão ali disponíveis, sobraram. E o pessoal diz, e eu pergunto, o que é esse? O que é esse quadro aqui? Esse aqui é o quadro de comunicação dos horários de distribuição do vale de transporte, aqui é a lista das solicitações enfim, aí tem vários aspectos, e comunicação é importante, não me entendam mal, por favor. Comunicação, transparência é super importante, mas tem os seus canais. Definitivamente não é dentro do contexto de mecanismo, né, os mecanismos de gestão à vista para monitoramento de desempenho, sobretudo. Então, esse é o cuidado que eu recomendo. São as 5 regras de ouro. E sempre foram importantes, agora, mais do que nunca. Outro aspecto interessante que eu vejo como uma oportunidade nesse momento é a oportunidade, de fato, a gente praticar efetivamente o respeito pelas pessoas, né? Como é que nós chamamos, Severo, na nossa abordagem? Como é que nós chamamos na nossa abordagem? A Toyota, né, comenta do desenvolvimento de pessoas, né? Como é que nós chamamos? Agora me faltou a expressão. Hitozukuri. Eu pensava. Hitozukuri, né? Hitozukuri é desenvolver gente. Poxa vida, essa é uma grande oportunidade que se nos apresenta nesse momento, né? Respeitar, Hitozukuri, desenvolver pessoas, né? Está dentro desse contexto, respeitar. Como respeitar? Empoderando, né? A operação. E como é que é empoderar? Não é assim, agora você está empoderado, tá aqui o espada, te designo, no meio, cavaleiro, você tem poderes. Não, com recurso, com treinamento, capacitação e recursos para atuação e gestão. E isso é empoderar. E aí, com isso, autonomia para atuar. E isso é o que se quer, menos puxada de corda de andon. Porque ampliando a autonomia, as ocorrências, o maior volume de ocorrências vai ser tratada imediatamente, resolvida na instância mais próxima da operação, da sua ocorrência. Então, é isso que se quer. Isso é uma grande oportunidade que se nos apresenta agora, né? Severo, eu posso avançar aqui? Eu queria fazer por favor. Nós comentamos bastante, então, do que não é... verdade. Que o Ventura comentamos a questão que seria o Kenji Embutsus. No começo você falou, bom, mas não é simplesmente o Game Walker, mas o Game Walker tem um papel importante. Né? Então, assim, eu não queria colocar o Game Walker num local que ele não está. Na verdade, ele tem um papel. Sem dúvida. É um método importante, desde que a gente respeite o conceito que está por trás. Então, eu queria que você, então, dessa perspectiva aí, do conceito que está por trás, que é importante da essência, como é que seria, então, o Game Walker, né, com essa essência? Perfeitamente, fantástico. Claro que se nós perguntarmos, né, ou observarmos lá na origem, né, nas operações da Toyota, por exemplo, lá no Japão, não sei tão longe, mas assim, bebendo na fonte, observar onde é que está, vamos ver os caras fazer o Gemba Walk. A gente não vai ver o evento.
Porque, como eu disse, tá lá, o pessoal está lá, a gestão é feita lá, né? Então, a gente não vai ver o Gemba. Mas o Gemba é, sim, uma prática que nos ajuda, sobretudo nós, e eu falo por mim, que né, temos que construir isso, temos que construir esses hábitos. Se constrói. E construindo-se hábitos, se consegue transformar regras, atitudes e, por trás, lá na frente, modelos mentais, crenças, paradigmas. Então, hábito se constrói. Gemba Walk é uma prática que busca sistematizar o Ginchi Genbutsu, paulatinamente inserindo isso no nosso hábito. Então, o Gemba Walk, sim, é verdade, Severo-san. Há essa confusão, por isso que não é Ginchi Genbutsu, não é Gemba Walk, mas Gemba Walk, para nós, sobretudo aqui, para nós, no Brasil, no Ocidente, de forma geral, é uma prática que ajuda a perseguir, né? Construir esse hábito. Né? Por quê? Porque o Gemba Walk é uma forma de você promover a gestão da rotina ou a partir do Ginchi Genbutsu, observação lá na operação, só que, claro, de uma forma estruturada, para nós que temos que aprender a fazer isso, então, de uma forma estruturada, de alguma maneira regrada, ou seja, tem uma rota definida, previamente estabelecida, pontos de parada, de observação previamente definidos, com script, no roteiro definido, para buscar objetividade, para buscar focar no que de fato interessa para a captura, né, dos fatos, e, claro, envolvendo os elos da cadeia de ajuda, porque Ginchi Genbutsu é uma prática para todos os agentes da operação, não é só para o líder de produção, né? No caso de uma operação industrial, não é só para as lideranças vinculadas à operação, mas Ginchi Genbutsu é uma prática, um hábito para qualquer agente, em qualquer nível, né? E é por isso que a gente monta dentro desse contexto, né, como um método para promover isso, instilar e construir esses hábitos, o Gemba Walk, a cadeia de ajuda, né, que são essas instâncias de outras funções a serviço, né, da proteção da operação, de forma a envolvê-los no Gemba Walk para atuar, resolver ou evitar a ocorrência dos problemas, né? Então, Gemba Walk é, claro, como os japoneses gostam muito, né, de neologismo, né, de criar, podiam chamar de uma expressão específica, né, a caminhada de rotina em japonês, mas não, eles gostam de Gemba, ou uma expressão em japonês, claro, e o walk, né, enfim, em inglês, eles gostam muito disso, né? Então, e eles falam assim mesmo, né, Gemba Walk, né? Então, Gemba, o local, Gemba, o Genchi, né? O local onde as coisas acontecem, o local real, e a caminhada. Então, na verdade, Gemba Walk é caminhar, deslocando-se, né? Ir lá ver com o propósito de capturar, sentir, na verdade, mais do que ver, onde as coisas realmente estão acontecendo. É a prática sistemática do Ginchi Genbutsu, né? E aí que vocês estão vendo aqui à nossa direita, aqui na direita desse slide, vocês estão vendo gestão para o Gemba. Na nossa abordagem é mais amplo do que esses 6 elementos que estão aqui. Mas nós consideramos, quando eu falo nós, eu me refiro a nós, eu, o colega Severo-san, Louro-san, a Linway, na sua prática de buscar apoiar a implementação, né, ou lapidação do modelo de gestão de operações dos nossos parceiros, nossos clientes, estabilização os processos a partir da atuação combinada, concatenada minimamente desses 6 elementos. Tem outros elementos importantes, claro, mas esses 6 elementos, que é o Miruka, gestão à vista, o Gemba Walk, o Kamishibai, que é a auditoria escalonada, a cadeia de ajuda, que está envolvida e participa do Gemba Walk, o MIASP, né, uma vez empoderado, capturado os fatos, aí sim parto para identificação, análise e solução do problema, e aí atuando, né, fazendo o Kaizen, a melhoria, estabilizar e padronizar, a partir do trabalho padronizado. Então, são esses 6 elementos, e o Gemba Walk integra, né, esses 6 elementos, por isso que eu trouxe aqui nessa ilustração como é que ele está vinculado aos outros elementos. Né? Graças claro. Carlos Lima Santos. Que legal. Fez um comentário aqui. Ele disse que coloquei quadros de gestão à vista no meu setor
Mas quando os operadores vinham perguntar por que determinadas peças estavam na banca, e qual a próxima etapa do processo, percebi que não tinha gestão à vista. Ah, que bacana essa análise crítica, né, construtiva, né, do Carlos San. É isso, né? Lima-san. Que legal, Lima-san. Muito obrigado pela tua contribuição. Isso, né, puxa vida, enriquece a nossa discussão aqui. Mas que legal, isso é fruto da né, do esforço, né, de construir mecanismos, mas também do teu esforço de manter sempre esse olhar crítico. Ainda que talvez você não tenha olhado para os mecanismos à luz das 5 regras, né, que nós apresentamos há pouco, mas você capturou. Ou seja, alguma dessas regras talvez esteja faltando, ou possa, né, promover um upgrade de forma que, puxa vida, o mecanismo de gestão à vista realmente cumpra o seu propósito. Quando a gente fala de mecanismo de gestão, a gente está falando muito aqui vinculado à operação, né, o Gemba, mas o mecanismo de gestão à vista para quaisquer propósitos, em qualquer nível. Né? O mecanismo de gestão à vista tem essa amplitude de aplicação, né? Qualquer que seja a situação, em qualquer nível. A gente está falando muito vinculado aqui na operação, mas é legal, Lima-san, muito obrigado pela tua contribuição. Obrigado, muito obrigado. Antes de avançar, eu queria fazer um comentário sobre esse processo. Então, assim, voltando para a essência do Gente República, então, a forma de pensar, uma forma diferente de pensar, vai nos ajudar a agir de uma maneira diferente. Então, perfeito. É isso mesmo. A forma de pensar. Perfeito. Já aproveitando o gancho do Gemba Walk, seria a forma de agir, que é uma prática, ajuda a mudar a minha maneira de pensar. Verdade. Então, assim, uma interjecta pelo conceito. Perfeito, é verdade. E o Gemba Walk, na verdade, ele é uma forma de mimetizar essa cultura. Seria mais ou menos como uma introdução, né, dessa forma, porque no dia a dia das empresas, onde isso surgiu, na verdade, é assim sempre, né? Não é um momento. Perfeitamente. Você tem toda a razão, é isso mesmo, são 2 vias, mas eu costumo dizer, e aí, claro, obviamente eu digo porque acredito, mas não é uma observação de minha paternidade. Alguns estudiosos apontam que, e nós acreditamos, na nossa prática, na Lean Consulting, tem isso por trás, né? Essa crença de que as questões, isso que se quer promover, pode acontecer, claro, né? A partir de mudança da forma como se faz a coisa, ou mudança da forma como você pensa a respeito das coisas. É muito difícil você promover mudanças perenes, sustentáveis, quando você apenas se dedica ou esforça-se a pensar diferente. Então, para você, mas claro que é necessário, né, pensar diferente, mudar paradigmas, crenças, modelos mentais. Mas só pensando e se dispondo a fazê-lo é insuficiente e tem efêmera duração. Então, a melhor forma de você chegar neste nível em que você já mudou forma de pensar e de entender as coisas é construindo hábitos. Então, o Gemba Walk, por exemplo, é um mecanismo que te promove mudança na forma como você faz a coisa. E aí, por que essa é uma maneira mais segura? Porque se você implementa, né, faz um esforço de implementar, protege o Gemba Walk. Quando eu digo protege o Gemba Walk, se ele está de forma robusta, estruturado, protege quer dizer, por exemplo, ainda que nesse momento ainda um evento específico marcado, mas as agendas dos participantes estão todas protegidas no Outlook. Ninguém, nem o presidente, nem o Papa, vai convocar reunião num horário reservado para o Gemba Walk, no primeiro turno, segundo turno, terceiro turno. Então, isso é uma forma de você proteger, garantindo a aplicação de um meio, de um método, de forma que isso vai promovendo, né, um hábito, construção de um hábito, e que vai, paulatinamente, como eu disse, mudando regras, atitudes, e lá na frente os modelos mentais, né? Que ajuda. É verdade. Claro que uma série de iniciativas, né, com, vamos dizer, com esse alcance, com esse apelo, né,
no sentido de a forma como se pensa, enxerga as coisas, claro que tem a sua contribuição, mas é efêmera. Então, essa é a observação que eu faria. E aí, me permitindo avançar, opa, desculpa, acho que eu avancei dois slides, eu creio. Eu estava aqui, e aí, eu aqui, como eu disse ao Severo San, eu aqui vou me expor, porque há uma posição muito clara de minha parte, da parte da língua. Existe uma riqueza que é insubstituível, por isso que está grifado assim. A riqueza de sentir presencialmente. Eu propositalmente coloquei sentir, porque é além de ver, né? Os 5 sentidos. A riqueza de sentir, o Genchi Genbutsu é para sentir. Então, a riqueza, né, do que você sente, na captura dos fatos, é insubstituível, né? A oportunidade de estar lá olhando, sentindo mais do que olhar, do que simplesmente só olhando, sentindo o Genbutsu no Gemba. Então, isso é insubstituível. Então, e aí, por isso que eu disse da exposição, porque de uma eventual exposição, porque esse é um posicionamento, nós acreditamos nisso. E, portanto, isso tem que ser preservado, isso tem que ser, claro, atenção agora, por isso que a gente está discutindo isso, né? Esse é um momento, e não sei se o que nós estamos vivendo por conta de pandemia, isso vai embora, de forma que nada disso que hoje a gente está preocupado, né, com os cuidados, né, com proteção, higienização, distanciamento, eu não sei quanto disso de fato vai permanecer. Quiçá alguns dessas práticas vão permanecer nas nossas vidas, né? No mundo inteiro. Nós não sabemos ainda, né? Mas o fato é que, claro, o fato de nós estarmos, né, no Gemba, fazendo o Genchi Genbutsu, tem uma riqueza para interpretação e captura do Genjitsu que é insubstituível. E, claro, agora, nesse contexto, sempre buscar, né, o Genchi Genbutsu com essas proteções que hoje são essenciais, né? Máscara, distanciamento, higienização de mãos e ambiente, superfície, enfim. Claro. Agora, mais do que isso, eu diria que nós podemos potencializar o Staro, fazer o Genchi Genbutsu, praticar o Genchi Genbutsu. Como? Buscando aplicar um método que nos permita tornar mais objetiva essa observação. Então, um método para, como eu disse, não é só para o Genchi Genbutsu, é para os 3 Gen. Gemba, o Genchi, Genbutsu e Genjitsu, que é um Gemba Walk estruturado. Ele ajuda muito, o Gemba Walk é um meio e ajuda muito. E o que eu quero dizer com o Gemba Walk estruturado, sem querer mergulhar aqui no que é o Gemba Walk, como é que é essa arquitetura, mas papéis e responsabilidades bem definidos, né? Por exemplo, a cadeia de ajuda que deve estar no Gemba, né? O roteiro do Gemba Walk, o roteiro é o script, né? O que perguntar, o que escutar, o que observar, a rota, por onde eu vou, né, transitar, o tempo, né, para esse trânsito, para as paradas, para onde olhar. Os mecanismos são à vista, são instrumentais aqui. O que observar e capturar, e para quem perguntar ou quem escutar. Isso é muito importante. Então, isso ajuda muito a objetivar, né, e instilar esse hábito, né, do Genchi Genbutsu a partir desse método, né, que é o Gemba Walk. E aí, claro, nesse contexto em que as tecnologias, a gente está aqui usando, né, usando e abusando da tecnologia, ainda que apenas a pontinha do iceberg, ainda a gente não viu nada ainda, né, do que vai se apresentar para a gente em termos de tecnologia, né, para mudar e otimizar a forma como a gente faz tudo, né? Então, tem algumas tecnologias que eu creio que vão tornar ainda mais objetiva a observação. Então, Genchi Genbutsu é para isso, é para observar e capturar o Genjitsu, os fatos. E tem muito recurso tecnológico que pode tornar isso potencializar, né, essa prática, né, da observação. Câmeras, filmagens e fotos, né, que te permitam, por exemplo, antecipar aquilo que você vai presencialmente observar, complementando, enriquecendo a observação preliminar
com filme e foto, posteriormente acompanhamento, filmagem, né, e fotos, por exemplo. Isso já é bem conhecido e é muito praticado. E algumas tecnologias dentro desse contexto aí da indústria 4.0, né? A realidade virtual, a realidade aumentada, simulação, né? Os digital twins, né? Que você simula, constrói o ambiente todo digitalmente, simula e faz observações a respeito, né, dos resultados da simulação e depois pode ir ao Gemba para, com mais assertividade, fazer observações presenciais. Os CPS, o IoT, Big Data e Analytics, Cloud Computing, enfim, tem uma série de tecnologias aí nesse contexto que podem ajudar e vão ajudar seguramente muito, né? A gente tornar a nossa captura do Genjitsu muito mais objetiva e rica. Severo-san, por favor. Graças a Deus. A gente vai passar para a reflexão aí. É verdade. Mas eu queria trazer uma questão aqui do Thiago Leos. Que legal. Ele comentou o seguinte, perguntou o seguinte: essa forma estruturada está mais ligada ao modelo mental, que é um checklist, coisa assim. Então, assim, que interessante. E aí, eu acho que na tua reflexão, você vai trazer isso aí para seguir. Mas forma estruturada tem a ver com modelo mental, mais do que com o construto ali. Excelente, excelente, fantástico. Que foi o colega que colocou essa questão? Lealsan, excelente a tua colocação. Claro que você tem toda a razão. O que eu quero é um hábito. E para que você pense e atue, você precisa mudar, né, o mindset. Mas, como eu disse há pouco, não é apenas com força de vontade, eu vou pensar diferente, você promove essa mudança. O contexto, ele faz um esforço, a inércia brutal do contexto, onde você está inserido, que vão enfraquecendo esse esforço, né, de pensar diferente. Então, conforme eu comentei, uma maneira de você chegar lá pensando, né, e aí perenemente pensando diferente, é você praticando diferente, fazendo diferente, tornando isso hábito. E aí, como eu disse há pouco, o Gemba Walk é uma maneira estruturada de você começar a introduzir, construir esse hábito, de forma que paulatinamente começa a provocar essas mudanças na forma como a gente pensa as coisas. Então é isso. Claro que no Gemba Walk, né, você tem um padrão para executar, quem participa, tem por onde transitar, o que observar, tem um script, né? Eventualmente um checklist. Tem, de fato, mas não é isso. Porque o que eu quero promover é este hábito de estar no Gemba, pensar trabalho no Gemba, praticando o Genchi Genbu. Isso é isso que eu quero promover. Mas do nada, da condição que a gente está hoje, né, envolvido com reuniões fora do Gemba, no escritório, com demanda aqui, acolá, incêndio apontando ali, outro incêndio acolá, eu sou convidado, vou forçado até a me descolar dessa intenção de estar no Gemba. O Gemba Walk é uma maneira de você construir esse hábito e ir transformando a maneira como você atua de forma que tenha esse alcance, né? E aí você começa a enxergar, a acreditar e, né, enxergar as coisas. Quando eu digo enxergar, modelos mentais, os paradigmas se transformando nesse sentido, né? De entender que trabalhar é estar no Gemba e vinculado ao que está acontecendo ali, junto à operação. É basicamente isso que eu acho que vale a pena comentar. O método, o checklist, ele desconectado da essência, não tem sentido. Verdade, corretíssimo. Você está apontando uma direção, a pessoa fica olhando para o seu dedo, né? Não... Exatamente. Boa analogia. A questão também para você, só com a essência você não concretiza. Verdade. Performance, ter a rodinha da bicicleta para conseguir aprender. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí que a gente constrói, mas tem que estar conectado sempre. Perfeitamente. A forma de agir ali tem que estar conectado com a essência. Perfeitamente.
nós comentamos, né, que nós gostaríamos de, eventualmente, já estamos recebendo aí umas contribuições, contrapontos dos colegas e amigos, mas gostaríamos, né, de reservar um espaço adicional aí nesse finalzinho para a gente conversar um pouquinho mais. E aí, para finalizar, né, com esse propósito, para finalizar, eu gostaria de trazer algo que já, né, foi colocado. Genchi Genbutsu é um hábito, é uma prática recorrente, diária, e é uma maneira de trabalhar, essencialmente isso. Né? É como nós entendemos o que está acontecendo, é como nós capturamos fatos. Genjitsu. O Genchi Genbutsu é para ir atrás do Genjitsu, fatos, de forma que eu possa interpretar, analisar a situação e, eventualmente, atuar. Né? Então, é basicamente isso. Então, é uma maneira de trabalhar, uma maneira de pensar o trabalho e atuar de acordo. Né? O propósito, eu comentei, reforçando aqui, o que eu quero com o Genchi Genbutsu? Eu vou atrás do Genjitsu, os fatos, eu quero promover uma interpretação clara, objetiva e sem dúvida do que está acontecendo. E aí sim, para investigar de forma mais estruturada, mais direta, a causa raiz. E aí atuar objetivamente, assertivamente sobre, né, essa ocorrência. Então, comentei há pouco e reforço, né, que a riqueza de sentir presencialmente é insubstituível, mas claro que a tecnologia que está aí nos oferecendo cada vez mais em profusão para nós, pode ajudar muito a tornar essa observação no Gemba ainda mais objetiva, mais rica, enriquecendo, né, essa captura, né, do Genjitsu e a centralidade das pessoas. Então, Genchi Genbutsu é um elemento, sobretudo quando observado, né, do ponto de vista da prática das lideranças, da gestão, é um elemento de apoio e ajuda à proteção à operação. Então, poxa vida, o Genchi Genbutsu é tudo que se quer da atuação das lideranças, da gerência, no sentido de cumprir com sua função precípua, que é desenvolver o seu time. Então, puxa vida, pessoas, não é à toa, né? Hitotsukuri, desenvolver pessoas. Então, go see, ask why e show respect, né? Vá ver, pergunte por quê e mostre respeito, é a essência do que se quer, né, no Genchi Genbutsu. Então, vá lá, mais do que ver apenas, vá lá sentir, usando realmente os 5 sentidos sempre que possível. É isso, com essa observação que eu acho que fecho esse meu quase monólogo com os contrapontos do Severo San, apropriados contrapontos, que eu encerro aqui, né, esse pequeno bloco, e aí a gente consegue, eventualmente, se houver interesse dos amigos, amigas, colegas, conversar um pouquinho mais a respeito. Eu vou parar com esse compartilhamento aqui, e aí eu consigo enxergar o mosaico de colegas. Olha, eu estou vendo aqui 22 participantes, se não estou equivocado, 23 participantes. Estou vendo aqui o Figueiredo San, a Thaís San, o Washington San, Lima San, Santos San, Onoda Sensei, Grisa San, velho amigo Grisa San, o Sorrentino San, grande colega, Flávio Santos San, o Pablo San está aí, Eliezer San, Turk San, que legal, Diogo San, Komorizono San, Hisashi Buridense, que satisfação, que legal, Kazuo San, Leug San, Márcio Cupido San, como vai, meu amigo, tudo bem? Vários outros colegas que aqui no Mosaico eu não consegui identificar, mas que bom, fico contente de ter vocês aqui conosco. O Leal San está aí, excelente, fantástico. Severo San, será que nós temos Hisashiburi desse? Que legal, muito legal. Tomara que tenha feito sentido, né, essa reflexão, enfim, tomara que, mais do que fazer sentido, que ajude, né, na extensão disso, né, e na prática, né, dos amigos, amigas, né, na lida rotineira aí, e aí, puxa vida, Genchi Genbutsu é central, né? Por isso dessa eleição, né? Ter eleito esse tema como o start aí para 2021, né, nas nossas lives regulares. Né? Gente, o que vocês me dizem aí? Provoque aí, Severo San. O Figueiredo San parece que tem uma colocação.
para alguma colocação. Figueiredo, acho que... Figueiredo, se você não quiser colocar em texto, pode abrir o microfone e comentar, não tem problema nenhum. Aliás, todos os colegas estão convidados a, se tiver questão, abre o microfone e comente. Todos num ambiente de companheiros de jornada limpa. Não tenha dúvida. É verdade, é verdade. Ok, obrigado, Ginatsu-san, pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou que o Genchi Genbutsu é um hábito. Então, através do Gemba Walk, se torna um hábito a gente fazer essa caminhada diária. E se durante a operação, durante essa caminhada, a operação está normal, não tem nenhum problema. Existe alguma diferença quando acontece um problema e fazer um Genchi Genbutsu separado daquela rota diária? Que legal a tua... Figueiredo, muito obrigado. Que legal. Primeiro, no problem is problem. No problem is problem. Se as coisas parecem na normalidade plena, algo está errado. Está faltando aferir a forma como a gente enxerga a operação. Sempre há, sim, condição que mereça a nossa atenção. Então, eu disse assim, brincando, claro, né? No problem is problem, porque essa é uma anedota que se conta, né? De um sensei da Toyota que foi para os Estados Unidos décadas atrás e foi fazer uma visita numa operação da Toyota oferecendo ajuda, né? O plant manager é um americano, não por acaso, né? Nos Estados Unidos, décadas atrás. E aí ele perguntou como é que está a operação. Ele não falava inglês, estava com o tradutor. E aí pergunta para ele como é que está a operação, quais são os problemas, né, que ele está mais focado, enfim. E aí o americano, né, ainda, né, distante, né, do mindset, ele disse, no problem, everything is just fine, just enjoy your trip and everything is fine. Não tem problema. Aí o japonesinho traduziu para o sensei, será que ele entendeu a minha pergunta? De novo, refrasei a pergunta de novo. Aí, de novo, refraseou e perguntou, não tem problema mesmo, eu te disse. O japonesinho, na terceira tentativa, cara, eu acho que ele achava que a tradução não tinha sido adequada. Ele assim, chegou bem pertinho e disse, no problem, it's problem. Não está enxergando que a operação essencialmente, né, tem pipocas, né, fontes de instabilidade, e ele não está enxergando. Esse é o maior problema. Então, assim, é uma anedota, Figueiredo, mas eu vou além disso, né, para tentar trabalhar com a tua questão, que é bem interessante. Então, primeiro que uma situação, uma operação, dada a natureza complexa, sempre há, sim, uma oportunidade de otimização e melhoria. Então, assim, não precisa estar com um problema, mas uma oportunidade de você elevar o patamar de desempenho, melhorar o aspecto da operação. Raise the bar, puxa, né? Elevar a régua, né? Elevar a barra, né? Então, essa é a condição importante. Que na prática, quando você determina num Gemba Walk, né, o que é estar na meta, o que é atingir meta, o que está fora da meta, claro que você estabelece, né, para cada, por exemplo, máquina, célula, uma meta, abaixo, fora daquilo, vermelho. Então, puxa vida, eventualmente sim. Eventualmente, na prática, você definiu, né, um range ali para o Gemba Walk, verde. Cara, as células, essas 4 células que nós vamos fazer, que compõem, né, a minha gestão aqui, está tudo no verde, né, de ontem para hoje, está tudo no verde. O que se faz? Se passa o roteiro, é mantido o roteiro, se observa o roteiro, porque tem, por exemplo, se o Gemba Walk está bem estruturado, ele é recorrente, ele diariamente acontece, ou turno a turno acontece, e existem pendências que estão lá no Renjunka de pendências, que é o ponto de partida. Então, captura. O que hoje nós deveríamos ter implementado, que ontem, por exemplo, ou na semana passada? O que é pendência que hoje tinha que ser cumprida? Aqui, ó, esta da mecânica, esta da elétrica, esta do PCP, essa aqui da operação. Vamos lá, fazer o Gemba Walk, está tudo ok em termos de performance. Vamos ver se a gente está atuando, se a cadeia de ajuda está atuando. Vamos lá ver se, de fato, as ações foram implementadas e o resultado
que está aí verde, é decorrente da implementação dessas ações. Então, mantém-se a rota. Já está tudo verde, vamos embora, não precisa fazer game over. Não, mantém, porque tem muito a observar. Se, né, não há desvio de performance, há muito, né, de atuação da cadeia de ajuda. Não há desvio de performance, mas você chega lá e o Kamishibai está apontando que um aspecto específico, né, a liderança observou aspecto de operacional, que o Kamishibai é um mecanismo para isso, né, que está dentro do contexto dos mecanismos de gestão à vista, e isso é observado, né, quando a cadeia de ajuda passa no Gemba Walk. Então, também tem essas fontes, né, muito embora está tudo verde na performance final, né, geral, agregada de cada uma das células, das linhas, mas, eventualmente, nessa passada, você vai perceber, primeiro, se está, como eu disse, né, aquelas ações pendentes do Gemba Walk né, que estão na rede de dependência foram implementadas, questões mais operacionais, advindas aí do Kamishibai, estão se manifestando, então tem sempre muito a observar. Tem indicadores que estão verdes, né, que são aqueles melancia, né, que são verdes fora e verdes por dentro. É verdade. Deixa eu aproveitar aqui, tem alguns comentários. Obrigado, Figueiredo. Excelente questão. Muito obrigado. Kazu-san comentou aqui que tornar um game eficaz em qualquer empreendimento é sempre desafiador. Comentário do Kazu. Que legal. Pode repetir, por favor, Seversan? Tornar um game eficaz em qualquer empreendimento é sempre desafiador. Muito. Tem toda a razão, Kazu-san. E assim, hoje, né, eu sou o consultor, né, mentor, enfim, mas eu também já tive no calçado, calçando o calçado de vocês aí, como gerente de manufatura, na minha última passagem, né, como executivo na indústria, enfim. Cara, esse era um dos maiores desafios, né? Ou seja, implementar mecanismos de forma a sustentar, de forma a, de fato, estou agregando valor para a operação, para a ponta. Isso aqui me ajuda. Agora sim eu faço diferença. Agora sim eu performo melhor. Agora sim eu percebo, né, todo mundo voltado, né, para potencializar minha atuação, proteger minha operação. É muito desafiador. Talvez um dos maiores desafios, né, das lideranças. É verdade, Kazu-san. Muito obrigado aí pelo compartilhamento da experiência. Eu tenho os comentários também. Que legal. Uma pergunta aqui do Thiago Leal Santos. E quando há muitos problemas, devemos priorizar ou tratar tudo, criar um backlog gigante? Que bacana. Quem foi que comentou? Thiago Leal Santos. Fantástico. Leal-san, essa tua pergunta é capciosa, assim, porque, puxa vida, para onde eu vou agora? Eu recomendo sempre você, para começar a implementar esses mecanismos, Gemba Walk, cadeia de ajuda, junta de pendências, o Kamishibai de forma estruturada, você tem que ter um determinado nível mínimo de estabilidade. Se você não atingir isso, o fogaréu é tamanho que você consome com todo e qualquer esforço de implementar a gestão. Então, tem que fazer um esforço muito mais elementar de identificar a origem dessas instabilidades, os 6M, lá para os 6Ms, e focar em apagar baixar, cortar o mato alto, cortar o mato alto. Porque senão o fogaréu é tamanho, o mato é tão grande, e o mato é tão grande, tão alto, que você aterriza com mecanismos de gestão, eles vão sumir no matagal. Você não vai enxergar mais nada. Então, assim, eu recomendo antes, né, se a situação é essa, buscar focar em estabilização básica, de forma que, aí sim, os mecanismos aterrizem num nível em que eles estejam, né, à tua vista, não sejam bloqueados pelo matagal, pelo fogaréu, qualquer que seja a analogia, e aí você possa ir paulatinamente, né, buscando a otimização desse nível de estabilidade. Mas eu não recomendo, em altos níveis de instabilidade, fogaréu, você implementar esses mecanismos, né, de otimização de gestão rotineira, enfim. Essa é meu comentário. Bom, o Thiago Elsa respondeu aqui, perfeito. Então, que legal, muito obrigado, Elsa. Eu vou, assim, cabe a chave da live, mas, assim, eu vou ler a última pergunta e, obviamente, depois a gente tem os nossos canais abertos aí, e esse tema pode voltar e
conversa ainda não acabou, né? Mas hoje, infelizmente, a gente já está próximo de encerrar. Mas eu vou ler a última aqui, Renato. Pois não. Robinson só perguntou se, Renato Santos, há um limite de Game Walk, prevendo que uma primeira visita não foi possível realizar o que era preciso? Um limite de Game Walk. Limite no sentido de tempo, talvez? De número de vezes, vamos supor, você foi numa visita, você deu uma rodada no Game Walk e não conseguiu resolver o que tinha para resolver. Como é que você faz? Como é que é interessante? Essa questão, assim, na verdade, no Game Walk não se resolve nada, né? Você não atua na solução. Claro, o Just Do It, da operação, ele não deve ser disparado pela atuação, né, da cadeia de ajuda no Game Walk. O Just Do It, se algo a ser realizado não está realizado, tem alguma coisa faltando aí em termos de prática de gestão, 5S, trabalho padronizado, enfim. Então, não, o Game Walk não tem esse propósito de atuar, bota ali no lugar. Então, tem algo por trás, ainda mais básico, que não está posto. 5S, trabalho padronizado. Então, essa é uma questão importante. Se isso está acontecendo... então, assim, há uma pequena, vamos dizer assim, deformação na aplicação do Game Walk. Não é para solucionar problema, para você capturar fatos. Você lembra? Genjitsu. Eu quero capturar fato, e aí dar tratativa para neutralizar e evitar a recorrência, né? Então, essa é a questão. Se, eventualmente, o colega foi não sei se foi quem... Robson San. Agora, se você, por exemplo, está fazendo referência a limite de tempo, eu comento que, na prática, né, do método do Game Walk, eu recomendo sempre que seja abaixo de 30 minutos, para que você consiga, de fato, proteger as agendas, né, dos envolvidos e realizar isso recorrente, religiosamente, né? 30 minutos. Entre 20 e 30 minutos, idealmente. Se a tua colocação foi no sentido de você não deu, em termos de tempo, 20, 30 minutos. Você sabe que assim, a gente faz um esforço grande, né? Mas, rapaz, essa área é muito grande. Adiciona isso. Ou seja, intercala, mas é o mesmo gestor, intercala em momentos distintos. Mas estão integrados. Eventualmente, eu lembro de uma linha de laminação, 1 quilômetro de extensão à linha de laminação. Como é que você não demora 1 quilômetro a linha de laminação de longos, né, numa grande operação siderúrgica? Então, nós cortamos. E aí, 2 gestores, né, seriam team leaders, facilitadores, faziam a gestão, o Game Walk, de segmentos do fluxo. E isso era possível fazer caber em 30 minutos. Eu lembro de uma operação muito, muito complexa, em que nós abrimos uma exceção no sentido, abrir exceção no sentido de orientar e monitorar a aplicação. O Game Walk demorava 50 minutos, porque era a maior granja de criação de galinhas poedeiras, granja, né, de ovos, do mundo. A maior granja acomodava lá 6 milhões de frangas poedeiras, produzindo 3 milhões de ovos por dia. Então, são dezenas de galpões, com essas 6 milhões de galinhas, frangas, poedeiras, e aí cada conjunto de galpões com uma supervisão. E aí, cara, não tinha jeito, essa supervisão tinha que correr os vários pavilhões. Isso dava 50 minutos. E aí me lembro, esse foi um ponto fora da curva. Nós tínhamos uma atenção brutal, né, a sustentar isso, porque era muito longo, exaustivo, consumia, abria vamos dizer assim, exigia um bloqueio de agenda bastante rígido, né, na disponibilidade desse gestor. Na verdade, o piloto foi com uma gestora, né, mas foi super bem sucedido. Mas, enfim, existem essas limitações. Quando se fala de tempo, né, de aplicação do Game Walk, eu recomendo sempre entre 20 e 30 minutos, nada além disso.
Não sei se o Pablo San tinha dado essa conotação para a questão, mas vai o comentário de qualquer maneira. Renato Sensei, vou agradecer aqui, já estouramos 2 minutos aí. É verdade. Sempre regulamentar. Da disponibilidade dos amigos e amigas. Já subiu a placa de 2 minutos, já vai apertar o árbitro, vai apertar o centro. Agradecer aí a participação dos companheiros aí de Jornada Lean. Para a gente é uma satisfação imensa, porque enorme para compartilhar, trocar experiência, para a gente sempre é um aprendizado. É verdade. Agradecer o Ignato Sensei pela generosidade aí de compartilhar esses aprendizados conosco. E aí já deixo um convite para daqui a 15 dias, uma live. Fiquem ligados aí, 19h30. É verdade. Estamos... Me permita, Severo San, um spoiler. Nessa próxima live, a princípio está tudo arranjado para tal, nós vamos falar sobre um conceito super importante, central na nossa abordagem, na nossa prática, que é gestão de operações a partir de gestão de processo subordinada à gestão de fluxos, 3 R's. Ritmo, rota inequívoca e rotinas de movimentação. Essa é a essência da gestão de fluxo. Nós vamos falar sobre isso novamente, foi alvo de algumas lives no 2020, mas diferente dessa vez. Nós vamos trazer a aplicação desse conceito, dos 3 R's para a gestão de fluxo, num hospital. E aí foi um estudo de doutoramento de uma aluna, não é minha orientanda, mas eu contribuí nessa pesquisa. Ela é orientanda de doutorado de um colega. Esse sim foi meu aluno décadas atrás. E ela vai trazer a aplicação dos 3 R's num hospital, na gestão hospitalar. Isso foi um trabalho muito bacana, integra a tese de doutorado dela e deu origem a um paper que foi publicado recentemente numa revista bastante prestigiada. Então, eu convidei ela e os demais coautores a participar e trazer para a gente essa experiência muito interessante. E aí eu estou dando um spoiler, tomara que isso desperte o interesse de vocês. É um trabalho assim, de cunho acadêmico, mas com essa essência prática, né? Porque isso os 3 R's foi desenvolvido por nós, e é uma abordagem que se provou extremamente eficaz para qualquer tipo de operação. Está aí o exemplo da aplicação da Bruna San, que aplicou dentro do hospital. Assim, resultados bem interessantes. Então, esse é o spoiler, tomara que com isso, desperte o interesse dos amigos, amigas e colegas. Então, dia 25 de fevereiro, o tema da live, essência da gestão de fluxos, 3 R's, aplicação em uma gestão hospitalar. Obrigado, Louro San, pelo serviço que você colocou. Dia 25 de fevereiro, estaremos juntos aí nessa jornada. E mesmo sendo uma operação hospitalar, lembre-se que a gestão de fluxo ele é universal. Então, assim, as 5 coisas que a gente capta numa gestão hospitalar servem para qualquer tipo de operação. É verdade. Muito obrigado a todos. Fico aqui meu abraço e até a próxima. Aí. Estamos aqui à disposição, ao alcance de todos para o que vocês precisarem. Fantástico. Muito obrigado, meus amigos. Não da cena, vamos tomar um café uma hora dessas, hein? Obrigado. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Grande abraço. Diogo San, você está me devendo aí 3 pontos do